Olá, hoje eu vou falar sobre Keith Schwanwick, um grande educador e pesquisador musical. Schwanwick nasceu na Inglaterra. Lá ele estudou bastante composição, arranjo, regência e muito mais. Suas propostas de educação tiveram uma grande aceitação em vários países, inclusive o Brasil. Schwanwick desenvolveu uma teoria sobre os níveis de compreensão musical, chamada teoria espiral. Schwanwick destaca 3 elementos super importantes para a educação musical, ou seja, para o desenvolvimento musical. São elas a composição, a apreciação e a performance. Seguindo essa tríade, esses 3 elementos, Schwanwick destaca mais 2 elementos super importantes, que seria a literatura e a técnica. Baseado nessa ideia de Schwanwick, ele criou a sigla CLASP, que é sobre isso que nós vamos falar agora. O primeiro elemento que nós vamos destacar dessa sigla é a letra C, que é a composição. É o ato de criar, de improvisação, atividades de arranjos. Isso é muito importante para a atividade musical, pois estamos falando de criação. Isso foi um destaque de Schwanwick, ou seja, engloba todo o fazer musical. O segundo elemento, vamos falar da letra L, representada aí pela literatura, ou seja, o contexto histórico. Vamos falar assim, a notação musical, a escrita musical. Por exemplo, se eu for lá no período barroco tardio, vamos falar de Johann Sebastian Bach. Nós sabemos qual a notação musical que Bach usava naquela época. Então, quando a gente fala de literatura, envolve esse contexto histórico. O terceiro elemento é a letra A. Aí fala da apreciação. A apreciação é o ouvir, aquele análise que você vai ter de uma certa composição. Por exemplo, eu ouço uma obra de Beethoven e eu vou ter aquele olhar crítico, aquela análise. Eu vou ouvir a estrutura musical, analisar de forma bem observativa. O quarto elemento é a letra S. Aí vamos falar da técnica, das habilidades. O próprio nome já fala. Exemplificando ainda com o nosso Johann Sebastian Bach, do período barroco, vamos falar que ele era um músico virtuoso. Certo? Ele tinha altas técnicas, habilidades musicais. O nosso quinto elemento é a letra P, falando aí da performance. O que seria a performance? Seria a execução musical, ou seja, a forma como eu executo determinada composição. Isso é a performance. Por exemplo, eu tenho 10 alunos, eu vou escolher uma composição e vou pedir que esses alunos façam a reharmonização dessa composição. Você vai perceber que as 10 obras ficarão diferentes, a harmonia das 10 obras. Por quê? Por causa da performance. Cada um tem uma forma de expressar, uma forma de tocar. Muito obrigado.